Shalom, graça e paz, meu nome é Catarina e nós estamos iniciando hoje um novo quadro. O nome desse quadro é Explicando um Versículo e nós vamos falar daqueles versículos que muitas vezes você repete sem saber realmente o significado dele ou em que contexto ele se situa. E o versículo de hoje é Jeremias 29:11, quando o Senhor diz assim: Eu é que sei que pensamentos tenho a respeito de vocês, diz o Senhor. São pensamentos de paz e não de mal, para lhes dar um futuro e uma esperança. Se você for observar, for pesquisar, você verá que esse é um versículo dos mais retirados do contexto no qual ele está se inserido. E usualmente ele é citado para se referir a situações ou a pessoas que de alguma forma querem ou vão ser imediatamente abençoados. Mas cá entre nós, você já de fato parou para estudar e ver e pensar para quem esse versículo foi escrito, em que contexto ele foi escrito, qual a aplicabilidade dele para o nosso tempo? É sobre isso que nós vamos falar, porque Jeremias capítulo 29, ele é registrado em nome do profeta Jeremias. Ele atua no final do reino de Judá, por volta de 1597 a.C., e ele ele ditava para que o escriba escrevesse a respeito daqueles que foram levados cativos para a Babilônia. Logo, você já percebeu que o capítulo 29, ele não foi falado diretamente a alguém. O capítulo 29 é uma carta que se refere às pessoas que foram levadas cativas para a Babilônia. E quem eram essas pessoas? O rei, sua família, toda a elite, os sacerdotes, os artesãos, todas as pessoas que de alguma forma podiam contribuir na Babilônia. Ficou em Judá apenas os pobres e quem não servia para muita coisa. É nesse cenário que na Babilônia surgem falsos profetas, e esses falsos profetas começaram a dizer, existem estudiosos que trazem para a gente que os falsos profetas diziam que o cativeiro iria demorar apenas 2 anos. Então Deus fala com Jeremias e Jeremias envia a carta desmentindo, lançando por terra aquilo que os falsos profetas diziam. E o que essa carta de Jeremias abordava? Abordava que os cativos precisavam aceitar que aquele momento seria longo, que naquele lugar onde eles estavam tristes, deprimidos, ansiosos e angustiados, eles precisavam se casar, precisavam se dar em casamento e construir tudo naquele lugar, porque o tempo, como eu já disse, seria longo. Logo, Jeremias 29:11 não é garantia de sucesso financeiro, de saúde física ou conforto imediato para a nossa vida de hoje. Jeremias capítulo 29, versículo 11, nos mostra que os planos de Deus se cumprem independente da nossa situação. E a mensagem original, como já disse, era uma carta endereçada à comunidade de cativos, não é endereçada a uma pessoa somente. E o que essa carta nos fala principalmente? Que o exílio não é ausência de Deus, que Deus continua no controle mesmo no tempo da dificuldade. Hoje eu quero te dizer que você precisa se lembrar que a promessa é real, mas nós precisamos ficar firmes, assim como o povo judeu precisou ficar firme naquele tempo. Amém? A promessa é real, a promessa existe, o Senhor está no controle, mas o tempo é dele. Concluindo, este é o nosso quadro Explicando Versículos. Espero que você tenha gostado e aguardamos vocês para o próximo.